Então, gente, eu vim aqui mais uma vez para continuar a minha história. No outro vídeo, eu contei, mas o que acontece? Eu Depois do vídeo que eu postei, eu recebi várias dicas, recebi blá, blá, várias dicas de como fazer os vídeos melhores, né? Porque teve problema no som, teve problema no, esqueci o nome. Naquela parada do YouTube que fica errado dependendo do ângulo. E aí os meus amigos me deram umas dicas e uma delas também foi fazer um roteiro para eu não me perder. Então eu vou começar contando a história de novo hoje, assim, quer dizer, vou evitar não falar a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, por isso que eu fiz o roteiro, mas pode ser que eu fale porque eu fiz o roteiro inteiro, não fiz excluindo as coisas que eu botei no outro vídeo. Então, se eu falar de novo, ignorem. Então, eu vou colar do roteiro, porque senão eu vou falar de mais ou de menos. E, como eu falei, para eu não repetir as coisas nos outros vídeos. Então, eu descobri a minha doença quando eu tinha. Eu vou fazer 21 anos amanhã. Então tem literalmente 10 anos. 10 anos e um mês. Porque eu descobri assim, sabia que tinha alguma coisa errada em outubro de 2011. Que foi quando eu comecei a sentir dores, a minha barriga ficava dura e grande. E como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu tinha feito uma cirurgia de apendicite e eu e meus pais, a gente achou que tinha a ver com isso. E aí a gente foi até o médico e o médico abriu e tudo mais e viu que não era nada disso e viu que era muito mais grave. E aí eu contei como eu e meus pais nos sentimos, né? E depois disso, a gente começou a correr atrás de alguém que quisesse me tratar, sabe? E de alguém que soubesse mais detalhes disso que eu tinha, que ninguém sabia. E eu fiquei de outubro de 2011, mais ou menos, até janeiro, não, janeiro de eu me pego nas datas. Eu sei que eu fiquei quase um ano procurando. Eu ia em todos os tipos de médico, os médicos mais caros que vocês podem imaginar, tipo, eu não tinha essa noção, mas depois eu fiquei sabendo que mais ou menos cada consulta era mais de R$ 400, porque a gente não tava com plano. E eram os médicos melhores que tinham alguma possibilidade de saber alguma coisa dessa doença estranha. E quando foi mais ou menos um pouquinho mais de um ano, quase 2 anos depois de procurando, e a gente procurou e não descobriu nada, ninguém sabia. E além de não saber, tinham medo de mexer, de se envolver com a situação, sabe? Porque era uma coisa, era raro e eu podia morrer a qualquer momento. E disso eles sabiam que a situação era grave. Então, eu comecei a ficar mal. Comecei a ter mais dores, eu comecei a ter o meu intestino obstruído. Eu não conseguia comer qualquer coisa que eu passava mal. E várias outras coisas, sabe? E até que eu fui num médico que foi indicado por alguém da família, que ela disse que era muito bom, sabe? Uma tia minha. E a gente foi. E aí esse médico, ele tinha pesquisado,
fora do Brasil, que foi onde a gente descobriu que tinha mais casos, e mesmo assim eram poucos casos da minha doença. E ele tinha mais informações do que as outras pessoas para dar pra gente. Ruins, mas eram alguma informação. E aí ele mostrou que ele tinha pesquisado, ele deu um nome para isso. Ele falou que era tumor desmoide de intestino, no meu caso, porque tem outros tumores. Só que era um caso mais incomum, porque como ele disse, e muitos outros médicos, depois a gente veio concluir isso, era raro do raro, né? Que as pessoas falam. Porque além de ser raro, para você ter uma noção, esse tumor tem 15 casos no mundo. 5 são no Brasil e 3 são no INCA. E eu sou um desses. E foi a mesma médica que me tratou que tratou os outros dois, à base de estudos e tudo mais. E aí, esse médico, ele me deu essas informações e falou também que era mais raro ainda, porque além de ser raro de ter poucos casos, o meu caso era específico. Normalmente era em homem, acima dos 40 anos. Eu sou uma menina, eu era uma menina, né? Bem abaixo dos 40. E normalmente ele dá sobre a pele, assim, de forma visível e palpável. E é muito mais fácil de tratar, porque o tratamento para ele normalmente é a cirurgia, a retirada. E no meu caso ele deu intraabdominal, que foi no abdômen, só que mais profundo. Uma parte até dava para palpar, porque como a gente demorou muito para achar alguém que pudesse tratar, ele cresceu muito. Como eu falei, ele estava com uns quase 20 centímetros. E a gente ficou um pouco mais aliviado, porém ele ainda não queria tratar a gente, porque como era um caso assim muito específico, muito raro, ele tinha medo, né? E aí a gente foi para casa e ele falou que ia pensar e ver o que ele fazia sobre a situação. Quando a gente desceu do médico para o carro, a gente estava no caminho para casa, ele ligou e falou assim, falou com a minha mãe no telefone. E a minha mãe foi e achou que na época meu avô estava internado, né? Estava em coma. Depois eu vou falar sobre isso, mas nesse vídeo não. Ele estava em coma e qualquer pessoa que ligasse de algum hospital assim, a gente achava que era sobre o meu avô, sobre o estado dele. E aí a minha mãe achou que era isso. Só que aí o cara foi e falou, não, eu sou o doutor, eu não lembro o nome dele, porque foram muitos médicos. Eu sou o doutor fulano, vocês acabaram de sair do meu hospital. Aí a minha mãe foi, ah, tá. Aí ele, é porque chegou uma médica aqui explicando a situação. Na hora que eu saí da consulta, a minha médica que me trata hoje em dia, oncologista do INCA, ela entrou no consultório desse médico para tratar o filho dela. E ele estava pesquisando sobre essa doença. E aí, como ela também sabia, como ela também tratava a mesma coisa, sabe, câncer, tumor, ele foi e pediu sugestão para ela sobre a doença. E aí a gente descobriu que, sabe, eu não entendo até hoje como essa conexão aconteceu, porque é uma coisa de Deus. Deus botou ela na minha vida. Eu falo isso até hoje. Porque não, ela sabia exatamente, e ela já tinha tratado 2 pessoas com essa doença, e ela quis pegar o meu caso. E isso é muito difícil, porque, como eu falei, meu tumor é muito raro, então poucas pessoas estudam ele quando fazem faculdade de oncologista. Normalmente, como a minha médica, quem sabe alguma coisa sobre ele foi porque se arriscou a pegar algum caso depois, ou estudou, fez uma pós, um mestrado, alguma coisa assim depois, que é onde ensina o tipo do meu tumor. E foi o que ela fez, ela tinha estudado depois da faculdade. Não lembro se foi pós-graduação, mestrado, doutorado, não lembro. E aí ela entendia um pouco, porque ela entendia dos casos normais, que o meu era diferente, era específico. Mas ela quis pegar o meu caso e ela quis me dar uma oportunidade
de estar aqui hoje. E isso é muito importante pra mim, sabe? Porque eu acho que se ela não tivesse se arriscado, hoje eu não estaria aqui. Porque ela se arriscou e não foi só dessa vez. Muitas outras vezes, sabe, que eu vou contar ainda pra vocês o resto da história, porque eu dividi em tópicos. Muitas outras vezes no resto da minha história, ela se arriscou, ela acreditou, sabe? Ela tentou, ela deu passos no escuro junto comigo pra eu poder estar aqui hoje, pra eu poder estar contando essa história pra vocês e pra eu poder estar viva, sabe? Porque eu sou muito agradecida a ela, meus pais são muito agradecidos. Todo mundo que conhece ela, que teve a oportunidade, que sabe do como ela batalhou comigo, sabe? É muito difícil. Porque em momentos que ninguém acreditava, em momentos que ninguém sabia o que fazer, ela foi, não, vamos tentar, vamos fazer, sabe? Eu cheguei nela, sei lá, eu cheguei nela num estado muito crítico, já estava muito grande o meu tumor, já a situação já estava muito crítica, né, como eu falei. Os médicos me examinaram e eles não me davam 6 meses de vida. E amanhã tem 10 anos que isso aconteceu. E outras vezes também já me disseram. E é talvez por ela que eu me asseguro às vezes. Nas outras vezes que eu me disseram que eu não ia viver, que eu não ia estar aqui hoje, talvez seja por ela que eu acreditei em mim e que eu fiz força, sabe? Ela faz parte da guerreira que eu sou hoje. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A pessoa faz maquiagem bonitinha pra chorar e estragar tudo. Olha que legal. Hum, tá, gente, acho que acabou. Eu sou assim mesmo, eu não consigo. Ah, tá, tem uma pergunta aqui que muita gente me faz, sabe? O que isso mudou na minha vida, que eu já falei um pouco, né? Essa coisa de acreditar em mim, sabe, tem a ver porque o que mudou? Eu tô viva, eu cheguei, eu terminei a minha escola, sabe? Nesse momento eu lembro que eu tava no 7º ano, eu estudava no Pio 11, eu tava no 7º ano. Eu não ia mais pra escola, eu tava faltando aula, eu tava até quase repetindo, porém, como eu era uma aluna, sabe, exemplar naquela época, tirava notas ótimas, os professores me passaram. E graças a Deus, tipo, eu tenho muitos amigos lá no INCA que durante o tratamento tiveram que parar de estudar, e talvez e muitos nunca mais voltaram, né? E eu não, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de continuar estudando. Eu tava num momento muito sensível da minha vida, porque foi um momento que o meu avô tava adoentado. E. Peraí, eu tô lendo aqui. Tá. O meu avô tava adoentado. Ele tava. A minha avó. Eu não vou contar detalhes, mas depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas a minha avó, como eu falei, minha avó tinha acabado de falecer de câncer. E todas as histórias que a gente sabia sobre isso, as pessoas não tinham sobrevivido. Então, me mostrou também de que a história não tem sempre o mesmo fim. E me tornou. O meu avô tava adoentado, então eu tava muito mais sensível, sabe? E eu acho que essa história mudou meu pensamento muito nessa questão de que hoje eu tô viva e eu acho que eu vou viver a minha vida inteira, né? Eu acredito nisso. Talvez com essas turbulências, talvez com esses problemas, que todo mundo tem os seus, mas mudou muito a minha cabeça pro que eu achava sobre isso, sabe? Me preparou muito para tudo que ia acontecer na minha vida. Eu acredito muito mais
em Deus, eu acredito, porque naquela época eu também estava perdida. Eu voltei para a igreja depois disso. Eu voltei para onde eu ficava perto do meu avô. Eu voltei para onde eu amava estar, para onde eu me sentia bem, porque eu era da igreja desde que eu saí da barriga, o meu avô e a minha avó, principalmente o meu avô, por isso que eu sentia muita falta dele, me levava para lá, eu engatei aquela igreja São Geraldo toda. E eu voltei, sabe? Voltei a acreditar em Deus, voltei a ter esperança, voltei a ter fé. E é isso que eu digo pra vocês, sabe? Não sei, mas tem amigos meus que assistem os meus vídeos e alguns eu já falei pessoalmente. Porque assim, se vocês que não conhecem os meus amigos me conhecem e muitos só me conhecem que tem essa doença, sabe, pros meus amigos, pra vocês, me perdi, pra vocês que conhecem a minha história e não conhecem mais nenhuma outra, eu posso ser guerreira pra vocês, mas eu conheço muita gente mais guerreira do que eu. Eu conheço muita gente mesmo. Eu conheci bebês que tinham 15 anos, 15 dias de vida, chegaram no INCA, já saíram da barriga com essa doença. E depois de 10 anos, eles estavam fazendo 10 anos. Muitos eu reencontrei há pouco tempo, que eu achei que eu nunca mais tinha tido notícia e fiquei com muito medo. Às vezes a gente fica com medo de querer saber o que aconteceu com eles, porque eu perdi muitos nessa luta. Eu perdi muitos, sabe? Muitos. Mas um dia eu falo sobre isso também, porque, como eu falei, se vocês só me conhecem ou vocês conhecem poucas histórias assim, eu conheço. Se eu sou guerreiro, eu não sei o que eles são. Porque também são eles que mudaram meus pensamentos, são eles que me fizeram acreditar, sabe? Como eu falei, eu conheci bebês, eu tenho amigos lá dentro que são muito, muito guerreiros e vendo a situação deles, sabe? Chegava lá no começo sofrendo, brigava com a minha mãe porque eu não queria estar lá, fazia de tudo, sabe? Pra Deus me levar, pedia, sabe? Não era agradecida com a sorte que eu tive, mas graças a eles, e alguns nem se tornaram meus amigos. Alguns eu vi por acaso, assim, em alguma situação, por exemplo, se você chegar lá no INCA, você não vai encontrar criança chorando, você não vai encontrar criança, você até encontra sofrendo, mas eles estão sofrendo rindo, cara. O pior é isso, é que eles estão na pior situação que você possa imaginar, sabe? Às vezes desacreditados, às vezes, na verdade, quanto mais novos, não sabem nem o que está acontecendo, mas estão sofrendo, estão sentindo dor. E eles sentem. Você pode achar que não, mas eles sabem o que está acontecendo, assim. Por mais que os pais não falem, os médicos não falem, tentem esconder, eles sabem. Criança sabe, gente. E estão lá rindo. E eu me perguntei muitas vezes, como que pode, cara? Como que pode isso? E hoje eu entendo. Eu aprendi muito com eles. E eu acho que todos vocês, todo mundo deveria, assim, não passar por essa doença. Eu não desejo isso pra ninguém. Mas fazer uma visita, sabe? Todo mundo deveria passar por uma situação dessas, mesmo que seja visitando o hospital, só pra ter noção, porque uma visita dessa já muda. A cada situação que eu passei, que eu vivenciei com eles, eu mudei. E se hoje eu sou essa Lorena, que vocês conhecem, é graças a tudo isso que eu tô contando. Eu acho que eu seria uma pessoa totalmente diferente, às vezes, não pra pior, mas não seria pra melhor. Então é isso, gente, eu continuo no... Eu acho que eu fui até tempo demais, porque eu me empolguei falando, mas eu vou fazer os canais agora organizados. Todas as quartas eu tô tendo problemas, às vezes, né? Tanto com problemas de Wi-Fi, essas coisas assim, problemas que todo youtuber deve ter para poder postar os vídeos, né?
Mas eu vou me empenhar para não atrasar o vídeo. E para postar um vídeo toda quarta. Então continuem me acompanhando, galera. Não sei como é que para isso.